O tempo inocentou Lestat de Lioncourt. Quem diria, né? O livro dessa semana é O Vampiro Lestat, de Anne Rice. Para quem não conhece, esse é o segundo livro das Crônicas Vampirescas, é a continuação de Entrevista com o Vampiro, que é o livro talvez mais conhecido da Anne Rice. Tem filme, tem série, mas eu gostei mais de Vampiro Lestat do que de Entrevista com o Vampiro. Vocês acreditam nisso? Porque assim, gente, Entrevista com o Vampiro já é um livro que, tipo, muita gente já conhece minha história, é a visão do Lewis, né, de quando ele se transformou. Então a gente tem uma visão do Lestat, que é a visão do Lewis. Mas em O Vampiro Lestat, a gente vai ter a visão do próprio Lestat. E aí, é nesse momento que eu digo que o tempo inocenta o Lestat, porque, em se tratando, eu tô falando de mim, tá? Quando eu era mais nova, eu achava que o Lestat, ele era o grande vilão. Mas aí você conhecendo bem a história dele, você pensa, talvez ele não seja um grande vilão assim, né? Tudo é uma questão de perspectiva, uma questão de ponto de vista, talvez. E como eu disse, em O Vampiro Lestat, a gente vai ter a visão do próprio Lestat. A gente vai ter o Lestat contando a história dele. E o livro, ele começa nos anos 80, quando o Lestat se tornou cantor de rock. Isso mesmo que você ouviu. O Lestat agora, ele é um cantor de rock. No começo você fica meio... Como é, gata? Que foi isso aí? Então, se você sabe a história do Lestat, ou seja, quando você continua no livro, você entende que desde o início, desde sempre na vida dele, desde antes dele ser vampiro, o Lestat sempre sonhou em ser artista, né? Ele fugiu para poder trabalhar no teatro na França com o Nick, que era esse amigo barra amor dele. Então o Lestat, ele sempre teve um diferencial, ele sempre quis chamar atenção. E o Lestat chama atenção bastante. Não porque ele é bonito, mas por várias outras coisas, né? Porque ele é um boy bem padrão, louro alto, do olho azul, né? Coisa assim, bem padrão. E ele sempre foi muito fascinado por esse universo. Então, quando ele se tornou vampiro, óbvio que ele ia continuar fascinado por isso. Aconteceu um monte de coisa que quem leu Entrevista com o Vampiro sabe. E aí, quando chega nos anos 80, ele resolve que vai virar cantor de rock. Lembre-se que a gente tá falando dos anos 80, o rock tava no auge na época. Se fosse hoje em dia, talvez não fosse, talvez não, tenho certeza que não ia ser rock. Mas na época, né, ele escolheu o rock. Mas antes, né, a gente tem esse momento em que ele se apresenta e ele diz, vou contar um pouco da minha história. E ele começa a contar a história dele, que inclusive é o começo do livro, que é a parte onde ele começa a contar a sua história, eu achei meio sacal. Por quê? Porque ele começa falando sobre como ele era, como foi a sua infância, como foi a sua juventude antes de ser vampiro. E eu achei bem chata essa parte. Mas você sobrevivendo a essa parte, pronto. Porque a partir do momento em que ele se torna vampiro, querida, aí as coisas, mudam completamente, totalmente. Tanto que o Lestat, ele vai passar a viver na Paris ali do século XVIII, acho que era século XVIII, XIX, acho que é século XIX, por aí. E ele começa a viver como vampiro lá, ele começa a gostar da vida que ele leva, né? Só que vão começar a aparecer alguns agravantes em relação a isso, né? E é no meio desses agravantes que ele vai conhecendo algumas pessoas que futuramente iam se tornar parte da história dele, que já tinham aparecido em Entrevista com o Vampiro, como o Armand, como o Lewis, e aí a gente vai descobrir como foi que ele conheceu o Armand, a gente vai descobrir como foi que ele conheceu quem transformou o Armand, a gente vai descobrir um monte de coisa que vai bater até lá na personagem da Akasha. E quem é ela? A Akasha, ela é uma personagem que é bem importante para a história, não vou falar mais do que isso, tá? Mas ela é muito importante para a história. E se você já assistiu o filme A Rainha dos Condenados, que é um filme bem ruim, mas enfim, né? Você sabe, você já viu a personagem da Akasha em algum momento da sua vida, tá? Inclusive, quando eu li esse livro, eu fiquei até com vontade de rever esse filme. Eu não sei se eu vou fazer isso, porque não é um filme bom, é um filme bem fraquinho, mas ao mesmo tempo, sei lá, sabe aquele filme ruim, que é tão ruim que você gosta? Eu acho que é a minha situação com A Rainha dos Condenados. Então, tudo isso vai ser explicado. E aí, gente, o Lestat, pra mim, ele é um personagem que ele tem muitas camadas.
É muita história, muita coisa se explica, você entende muito dele e ele se torna um personagem, ó, 1000 vezes mais interessante que o Lewis, por exemplo, de Entrevista com o Vampiro, né? Assim, nada contra o Lewis, né? Mas, tipo, né? E aí é interessante você ter esse outro lado dele, esse ponto de vista, esse outro ponto de vista do Lestat. E lembrando que Entrevista com o Vampiro também ganhou uma versão recente em forma de série, né? E a terceira temporada, ela vai ser inspirada nesse livro aqui, O Vampiro Lestat, né? Eu não sei ainda exatamente como é que vai ser, já saiu um teaser, né? Pra quem não sabe, a série tá disponível na Amazon Prime. Eu já vi o teaser da terceira temporada, porque a primeira e a segunda focam muito no livro da Entrevista com o Vampiro, mas a terceira temporada vai focar no Lestat. E eu também preciso dizer que eu amo o ator que faz o Lestat dessa série. Na verdade, eu amo a série. Eu achei a série assim incrível. Ela deu uma modernizada na história, mudou muita coisa, mudou, mas assim, eu acho que mudou coisas que eram excelentes de terem sido mudadas, sabe? Colocou uma personagem, uma Cláudia um pouco mais velha, colocou a história, em vez de acontecer ali no século XIX, acontecendo no século XX, mas eu achei tudo perfeito. A segunda temporada, então, gente, melhor ainda que a primeira. E eu fiquei muito ansiosa pela terceira temporada, por isso que eu resolvi ler o livro. E depois que eu terminei esse livro, eu estou mais ansiosa ainda pela terceira temporada. E o Sam Raimi é o nome dele? Sam Reed, tive que pescar aqui, né? O Sam Reed, ele faz o Lestat, e eu lembro que quando eu comecei a ver a série, eu achei ele muito caricato. Mas depois eu gostei demais, até porque o Lestat, ele é meio caricato mesmo, né, gente? E eu lia esse livro, eu via o ator, o Sam, nesse livro. Em todo momento eu via ele. Pra mim, ele é o Lestat perfeito. Vale ressaltar também que eu tenho um pouco de preconceito com o Lestat do Tom Cruise da versão filme, porque eu acho ele muito feio. O Tom Cruise tá muito feio nesse filme, gente. Não deu. Não dá pra mim. Até hoje eu olho assim e penso, não. Bom, e agora vem aquele momento que eu vou trazer alguns spoilers, né? Sempre no YouTube eu trago os spoilers e eu sempre deixo na legenda o momento em que o spoiler começa, pra você depois não vir desavisado. Não dizer que eu não avisei, porque eu avisei. E, inclusive, aproveita esse momento aqui para que você parou para poder prestar atenção nesse recado e aproveita também para curtir, para compartilhar, comenta alguma coisa, comenta se você já leu esse livro, se você gosta, se você tem interesse na série, nos filmes, e também para você se inscrever no meu canal, que é um canal iniciante. É um canal bem simples, mas é de coração. Então, se você quiser fazer a piedade, se for uma alma caridosa, quiser se inscrever aqui no Bafulê Literário, eu conto com você. Ah, e também no Instagram, tá? Porque o Bafulê Literário tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok, tem tudo. Mas no YouTube a gente é bem novinho. Esse daqui, por exemplo, é o segundo vídeo que tá saindo. Então, sobre os spoilers, né? Eu vou somente comentar os spoilers em relação à personagem da Akasha, do Marius e da Gabrielle. Eu comentei mais cedo, né, que ele descobre a questão da Akasha, que é uma personagem muito importante, porque a Akasha ela é como se fosse uma mãe dos vampiros, né? No filme A Rainha dos Condenados, ela aparece. Existe um terceiro livro das crônicas vampirescas, que é A Rainha dos Condenados, o nome, que eu acredito que ele foca mais na personagem da Akasha, mas no livro do Vampiro Lestat, o Lestat conhece, ele encontra a Akasha, e isso vai ser muito importante para a trajetória dele. Tanto que no final do livro, o livro dá uma deixa em aberto, que tipo, fica um negócio aberto, ou seja, vai acontecer mais coisa, e a presença da Akasha é muito importante nisso. Eu achei assim sensacional. Achei sensacional, porque o Lestat, olha, ele pisa em todos os vampiros, ele é uma coisa assim, mas você não deve fazer isso, porque é regra... Que não é regra, meu amor? Eu faço o que eu quiser. Ai, como é? Quem é ela? Akasha? Quero saber quem é ela. Marius? Quero saber quem é ele. Marius, inclusive, né, spoilers, é o vampiro que explica pra ele, que conta pra ele a história da Akasha, a história dos vampiros mais antigos, e é o vampiro que transformou o Armand. Então, tipo, o que tudo indicava, o Marius estava morto e tal, mas o Lestat, ele não descansou enquanto ele não encontrou o Marius, enquanto ele não conheceu a história do Marius, enquanto ele não conheceu a história da Akasha, e é por isso que o livro é muito bom, porque eu acho que ele traz muita informação. É tipo, Entrevista com o Vampiro inicia você nesse mundo, com um personagem que se tornou vampiro,
Mas aí a gente vai ter o segundo livro com um outro personagem que é um grande vampiro e que fez muita coisa. Ele se tornou um vampiro, ele não somente virou um vampiro, ele foi fazer coisas, descobrir coisas, ele foi fuçar, ele foi viver estando morto, né? Mas enfim, você entendeu? Viver, né? E o outro spoiler tem a ver com a Gabrielle, que é uma personagem que eu não sabia que existia. Porque se tem no filme Entrevista com o Vampiro, eu não me lembro. Eu acho que não tem. Na série também não tem. Se tem no filme da Rainha dos Condenados, eu também não me lembro, porque eu assisti esse filme há muito tempo. Tô pensando seriamente em rever. A Gabrielle é a mãe do Lestat. E desde o início, quando ele tá contando a história dele, você vê que ele tem um apego muito grande a essa mãe. E aí o Lestat, em um determinado momento, ele descobre que a mãe dele tá morrendo. E aí ele faz o quê? Ele transforma a mãe dele em vampira. Tá, beleza. Ok, ela queria, né? Ela meio que queria e tal, e ela se tornou vampira e tal. Só que essa parte eu nunca tinha visto. E também eu acho bem bizarrinho o relacionamento deles. Porque, tipo assim, é um relacionamento mãe e filho, mas às vezes nem parece que são mãe e filho, sabe? Assim, enfim, né, gente? Ai, pessoas livres, vampiro, né? A gente também não pode colocar as amarras da sociedade dentro desses personagens, mas que é esquisito, é. Mas enfim, a Gabrielle não tem nas outras histórias, porém ela é bastante importante no livro do Vampiro Lestat. Suponho eu que talvez ela apareça no terceiro livro, não sei. Na série, talvez eu acho que ela não vai aparecer, mas enfim. Então, o nosso livro da semana é O Vampiro Lestat, de Anne Rice. Lestat, saiba que você sempre será icônico.